Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre exaustão e continuidade de preço, tranquilo? Então, primeiro de tudo, já deixa aquele like aí para fortalecer, se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova e encontrou esse canal aqui. Então, nesse canal a gente fala sobre conteúdo de day trader e scalper, beleza? Então, toda a metodologia que eu passo aqui é utilizada para a gente fazer operações de scalps, operações curtas e lucrativas, beleza? Então, primeiro de tudo, o que é uma exaustão de preço e o que é uma continuidade de preço, beleza? Então, para a gente saber o que é continuidade e o que é exaustão, a gente tem o seguinte exemplo, beleza? Então aqui a gente tem uma continuidade do movimento comprador, beleza? Então o mercado vai aqui, ó, fazendo esse tipo de movimento para fazer o que? Para buscar uma determinada zona. Então esse candle aqui, ele está fazendo o que? Uma continuidade de preço. Só que quando o candle ele está indo buscar uma determinada zona, ele muitas vezes ele faz o que? Ele faz a continuidade do preço aqui, ó. Então o comprador ele vai agredindo até a região, só que quando ele chega perto de uma região ou simplesmente não encontra nenhuma região no meio do caminho, o que é que ele faz? Ó, força, aí ele faz, ó, fraqueza, beleza? Faz mais um candle mediano e depois o que é que ele faz? Ele faz uma movimentação com um candle muito grande. Então, esse tipo de candle aqui, ele é um candle de exaustão. Por quê? Se o mercado ele vinha subindo com força, buscando uma determinada região, e quando chega perto dessa região, ou próxima dessa região, ele começa a perder força nesse candle, e o último candle, ele entra um candle de força, isso acontece com o mercado, ele fez o quê? O último suspiro. Então, a probabilidade do mercado reverter, ela é muito grande. Tranquilo? Então, depois disso, quando o mercado reverte, o que o mercado faz? Continuidade de preço. Então, a gente vê aqui um exemplo claro. A gente começa a observar que essa região aqui, o que é que ele tinha? Movimentação de compra, continuidade. O comprador veio até aqui, ó. Observe que ele faz o que? Um candle, ó, dessa proporção aqui, ele vem até aqui, ó. Depois ele faz o que? Sofre uma rejeição de preço. Então, o candle seguinte, ele faz o que? Ele dá uma continuidade. Quando esse candle ele dá uma continuidade, significa que o mercado ele não tem mais interesse em fazer um movimento para alta. Então, assim fica claro que o mercado ele teve uma exaustão, tranquilo? Então, aqui com esse candle a gente começa a observar que esse candle muito forte de compra na abertura do mercado, ele está indicando o que para a gente? Ele está indicando uma exaustão de preço. Então, se ele está indicando uma exaustão de preço, como é que eu vou identificar esse tipo de exaustão? Então, primeiro de tudo, a exaustão ela acontece por determinados fatores. A primeira exaustão foi como eu mostrei a vocês agora há pouco, que é o mercado fazendo o quê? A movimentação para alta, continuidade, continuidade, continuidade. Observe que a gente tem o que aqui? Ó, uma correção vendedora, e a gente tem compra, continuidade compradora. Todos esses candles aqui são os candles que estão fazendo continuidade no mercado. De repente, nesse meio do movimento, o que é que acontece? Esse candle aqui, ó, ele mostra sinal de fraqueza, ele mostra sinal de entrada vendedora. Só que o candle seguinte, quando abre, ele abre um candle de força. Então, se ele abre um candle de força, significa que esse movimento seguinte vai reverter. O porquê disso? A gente sabe que quando o mercado ele vem fazendo a continuidade e as correções secundárias, ele está fazendo a correção no nível médio. Que é o nível médio? É o nível de continuidade que o preço ele faz aí todos os dias. Só que quando entra uma força a favor muito forte, significa que o mercado ele já teve o que? Exausto. Por quê? Se a gente pegar esse candle comprador e a gente fazer uma divisão dele, fica assim, ó. Então a gente tem um candle de compra, então se a gente dividir esse candle, ele fica praticamente assim, ó. Ó, 4, 5, 6, 7, 8 candle, beleza? Então o que significa? Significa que um candle desse comprador aqui é um candle que é um movimento de preço, beleza? Então, ao invés dele ser dando continuidade em um candle só, como esse candle aqui de continuidade, o que é que ele faz?
ele faz um único movimento. Então, um movimento é corrigido por outro. Então, se o movimento é corrigido por outro, a gente sabe que depois do candle mediano, correção secundária, força mediana e força além do normal, então aqui tem uma exaustão de preço. E se tem uma exaustão de preço, a gente tem o quê? Candle de reversão no próximo movimento. Então, depois que o mercado ele faz esse tipo de reversão aqui, o que é que acontece? O mercado reverteu aqui nessa região. Então, significa que o próximo candle, que é o candle aqui, ó, número 3, ele vai fazer o que? Ele vai reverter. Por que ele tem que reverter? Porque esse candle aqui, que é o candle de exaustão, que reverteu o movimento anterior, o que é que ele fez? Esse candle aqui ele já corrigiu esse movimento aqui, ou seja, corrigiu mais de 50% do movimento. Então, se esse candle corrigiu por mais de 50% do movimento, significa que esse cara aqui agora é ele que entra. Por quê? Aqui a gente começa a ver que o preço ele faz o quê? Ó? Ele faz o rompimento dessa região aqui, ó, ele rompe, devolve com esse candle, mas não consegue fazer a movimentação para queda. Então, ele entra um comprador na jogada para fazer o quê? Um novo movimento. Então, ó, correção, impulsão, correção, impulsão, ó, devolveu, voltou, impulsão. Então essa impulsão vai ser corrigida por essa correção desse candle aqui. Então quando esse vendedor chega aqui, o mercado ele simplesmente reverte novamente. Por quê? Candles com 400 pontos, ó. Isso aqui tem 469 pontos. Eles fazem reversão. Candle com 390 pontos, beleza? Eles fazem reversão também. Então aqui a gente tem um candle com 301 pontos, beleza? Então o que é que entra aqui? Nessa metodologia entra um contexto gráfico. Então se você sabe da onde o mercado está vindo e como é que ele está se comportando, fica mais fácil de você prever para onde é que o mercado vai. Então a gente começa a observar que aqui quando entra comprador, o que é que o mercado está querendo dizer? Pô, se aqui foi exaustão, eu já reverti nesse candle. Então, aqui agora tem uma entrada de comprador. Então, a probabilidade é que o próximo candle, se ele for do mesmo tamanho, um candle mediano, o que é que vai acontecer? O mercado vai dar continuidade. Então, o mercado claramente fez um movimento de continuidade no candle 4, no candle 5 e no candle 6. Então, reversão para fazer o quê? Ó, impulsão, correção secundária, impulsão. Correção secundária, impulsão, correção secundária. O que é que vai acontecer agora? Impulsão. Por que vai acontecer essa impulsão? Porque o mercado ele tem que vir buscar o quê? Essas regiões aqui, ó. Então aqui a gente tem essa região localizada e tem o ponto de máxima, beleza? Que é onde está localizado a liquidez do preço. Então o candle 8, o 9, o 10, o 11, ele faz continuidade para vir fazer o quê? A correção de que movimento? Dessa vela aqui, ó. Então essa vela aqui, ela é um movimento de baixa que representa um movimento de baixa nesse nível aqui, beleza? Então por isso que essa continuidade aqui, ó, ela tem que corrigir o candle anterior, que é o candle de exaustão. Quando o mercado chega nesse determinado nível, o que é que o mercado faz? Ó? O mercado ele dá continuidade, vem buscar essa região, consome a liquidez desse pavio aqui, onde está localizado, e o que é que faz o preço? O preço desce, ó. Força, força, força. Um candle só ele não starta o movimento. Então, se um candle só não starta o movimento, o preço tem interesse nessa região aqui do 95. Então, se o preço tem interesse nessa região do 95 e eu sei que um candle só ele não starta o movimento, então o que é que acontece? O candle 18, depois de acontecer o 17, que é o candle de start, ele vira o quê? Ele vira um candle de exaustão. Por que ele vira um candle de exaustão? Porque anteriormente o mercado ele vinha fazendo o movimento de continuidade. Então, nesse movimento de continuidade entra um candle comprador. Então, esse candle comprador, ele significa que o mercado, se acontecer um próximo candle de venda, vai acontecer uma exaustão. Por quê? Ele já deu a clara noção que comprador entrou aqui nessa região. Só que vendedor ainda tem interesse em que região? Na região do 95. Então o mercado ele vem aqui, ó, engolfa esse movimento até a região. Só que a gente não tem engolfo de baixa na região de suporte. A gente tem que ter o quê? Um engolfo de alta. Então se a gente tem um engolfo de alta aqui nessa região de suporte, então é válido a gente pegar para
compra. Só que aqui a gente tem um engolfo de baixa buscando suporte. Então, o engolfo de baixa ele é localizado na região de resistência. Então, se o engolfo de baixa é localizado na região de resistência, significa que o preço ele tem uma probabilidade grande de continuar o movimento. Então, se a gente tem um engolfo na região de suporte, então a probabilidade é que o mercado ele faça a correção de preço. Então, a gente consegue observar o que a gente tem. A gente tem os pontos, beleza? Que pontos são esses? Primeiro que o mercado fazendo movimento com candles medianos, buscando uma determinada região e entra um comprador e depois o próximo candle é um vendedor, a probabilidade é que faça a reversão. Segundo ponto, se a gente tem um engolfo de baixa numa região de suporte, dependendo do contexto do gráfico, aqui a gente tem um gráfico um pouco lateralizado, significa que o mercado vai fazer o quê? Ele vai fazer uma reversão. Então, engolfo de baixa no suporte não funciona. Terceiro ponto, se o mercado ele para aqui com esse candle, mas não teve um determinado nível de preço, então significa que esse vendedor ele vem buscar esse nível, beleza? Para fazer o que novamente? Para reverter o preço e fazer uma continuidade de preço, tranquilo? O que acontece? Nessa região aqui, a gente tem a entrada de um engolfo de alta. Então, esse engolfo de alta, qual é a probabilidade dele? É dele subir. Então, aqui, a gente que opera scalp, a gente deixa uma ordem aqui apregoada, o mercado sobe, pega a nossa ordem e já sai, e a gente já sai com lucro garantido. Então, depois disso, ó, o mercado ele vem, engolfa esse movimento aqui, ó, faz uma correção, e depois da correção ele faz o quê? Ele faz uma impulsão. Correção, impulsão. Depois disso, o que é que o mercado está procurando? Esse movimento aqui de impulsão e correção, ele está procurando aqui esse nível. Só que quando ele não consegue buscar o nível, o que é que ele faz? Ele reverte. Então, ó, movimento de força, chegou na determinada região, o mercado fez o que? Reverteu. Por que o mercado reverteu? Porque o mercado está trabalhando de lado. Então, nesse movimentação que o mercado faz em lateral, ó, candles mediano, reversão. Depois que o mercado faz, quando entra esse comprador, a gente tem o que? A gente tem uma entrada aqui através desse engolfo. Porém, tem os engolfos que são muito fortes. A gente observa que esse engolfo aqui ele tem 257 pontos e tá onde? E tá aqui nessa região. Então, quando ele vem trabalhar aqui, ele volta nessa região fazendo o que? Fazendo outra continuidade de movimento, porque o mercado ele anda, ó, impulsão, correção, impulsão, 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 correção e agora impulsão. Então, através das impulsões e as correções, a gente entende que o mercado ele pode continuar e também que ele pode fazer o que? Reversão de preço. Então, aqui a gente começa a observar o seguinte: depois que o mercado ele fez essa correção, ó, ele faz novamente essa impulsão e aqui claramente ele já diz para a gente novamente, ó, onde é que o mercado está trabalhando. O mercado tem interesse nesse topo e nesse topo aqui. Então, quando o mercado ele vem, ó, engolfo de alta, compramos aqui no scalp, pegamos aqui e já saímos. Então, o mercado ele vem o que? Até essa região, porque ele tem interesse nela. Só que a gente observa que a gente tem um engolfo, a gente tem um candle de força, a gente tem outro candle de força. Então, esse candle de força ele vem buscar o que? Essa região aqui. Então, quando o mercado ele vem buscar essa região aqui, a probabilidade que ele tem é só duas, é dele reverter, beleza? E dele romper. Só que aqui o que o mercado faz? O mercado reverte, colocando o que? Uma indução de preço. Então, nessa indução de preço, quem entrou vendido aqui foi estopado. Por quê? O mercado, toda vez ele deixa esse candle aqui de venda, quando ele não rompe, para induzir os vendedores a vender. Beleza? Então, depois disso, o 44, ele entra, ele rompe esse topo e rompe esse topo. Então, esse candle, ele vira um candle de exaustão. Beleza? Também a gente pode chamar ele de candle de blackout, é aquele candle que quebra uma zona, quebra a segunda zona e não consegue quebrar a próxima zona, ou seja, ou ele para perto ou ele para fixado nessa zona. Então, se aqui eu tenho força, aqui eu tenho fraqueza e aqui eu tenho força excessiva, significa que o preço ele não vai mais subir. Então, esse candle aqui é o candle de indução que virou exaustão. Só que muita gente não entende como exaustão. Então, o que é que faz? Compra nesse candle. Então, quando compra nesse candle, bota o stop abaixo aqui, ó,
dessa região, o mercado na hora devolve. Por quê? A aula anterior eu expliquei que quando o mercado ele rompe uma zona com muita força, que nesse candle aqui, ele faz o que? Ele devolve. E quando o mercado ele não rompe a zona, mas deixa um candle vendedor localizado nessa zona, que é o caso desse cara aqui, para induzir os vendedores a vender, ele faz o que? Ele devolve voltando o que? A movimentação para alta. Então por isso que a exaustão ela acontece para fazer o movimento que o spray quer. Então ele sabe que quando ele colocar um candle de força no mercado vai entrar muita gente vendido. Então quando essa galera vai entrar vendido, ele faz o que? Ele faz o movimento contrário. Então a gente tem que ver esses tipos de movimentação, esses insights, ó. Força, 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 fraqueza, força expressiva, exaustão. Então vai acontecer com qualquer tipo de movimento que o gráfico vai fazer. Então assim você consegue identificar a força, força, opa, fraqueza, entrou o vendedor aqui. Então quando entra esse comprador, o que é que o mercado vai fazer? Automaticamente o mercado vai fazer uma reversão, porque é exaustão de preço, significa que o comprador ele não tem mais força para buscar determinada região, assim como o vendedor também ele não tem força para buscar determinadas regiões. Então o mercado ele se comporta dessa forma aqui, beleza? Então a gente observa aqui também, ó, esse candle aqui fazendo esse movimento. Então é contexto, tá bom? Ó, aqui a gente tem o que? A gente tem a mínima do 59 que tem que ser buscada. Então, olha o que o preço faz. Engolfou, entrou um comprador. Pô, mas por que não desceu? Porque é contexto de preço. Comprador, vendedor, vendedor. Quem é agora? Comprador. Ele está fazendo uma repetição de candle, ou seja, repetição de movimento. Movimento de compra e venda, compra e venda. Então aqui ele desce o que? Um vendedor. Então esse vendedor ele tem o que? Uma força excessiva. Ele tem interesse, esse 73, nessa aqui, ó, nessa mínima do 65, nessa mínima do 66. Então, quando ele vem até aqui, ó, o que acontece? O mercado rompe. Só que quando o mercado rompe, ele volta no 74. Então, depois do 74, entra outro vendedor, porque ele está seguindo a mesma base. Comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador, vendedor. Então, automaticamente, quem era que entrava aqui? Era um comprador. Porém, o mercado tem que testar o quê? Essa região. Então, quando o mercado testou essa região aqui, ó, ele rompe, mas ele devolve. Então, ele faz o mesmo movimento de continuidade. A continuidade ela é muito fácil de ser identificada, beleza? Então, já a exaustão é um pouco complexa, mas do jeito que eu passei aqui, eu sei que vocês conseguiram pegar aí um insight. Então, exaustão é força excessiva. Então, quem entra comprado ou vendido na exaustão acaba se ferrando, porque é um candle de indução, é um candle que ele vai reverter todo o movimento, então ele vai fazer você aí ser estopado, beleza? Então a exaustão ela acontece quando o mercado também ele nega muito o preço. Como assim? Aqui a gente vê claramente que a gente tem um candle enorme. Então, se a gente teve comprador entrando, ó, 18, 19 e 20, comprador entrou. 21 deu clareza de entrada vendedora. E o 22 ele tem força excessiva, o mercado faz o que? Reverte. Então, para a gente que opera scalp, a gente pega essas oportunidades aí, candle por candle. Beleza? Então, ó, outro tipo de exaustão que o mercado faz. O mercado ele vem fazendo esse movimento aqui, ó, correção. Então, ele vem até aqui. Note que o candle 71, na abertura dele, ele faz o que? Ele abre até a máxima que ele consegue alcançar. Ó, ele abre, vem trabalhando até aqui, ó. Então, se eu tenho candles de continuidade, força mediana 69, candle mediano 70, candle mediano 71, candle muito grande. O que aconteceu com esse candle? Ele veio até aqui, ó. Essa região aqui. Então, se ele ultrapassa essa região, qual é o movimento que o mercado vai fazer? O mercado vai devolver. Então, aqui o mercado não devolveu. Por que o mercado não devolveu? Porque quando esse candle aqui, ele deixa essa máxima aqui, ó, ele está me dizendo que a probabilidade é que entre um vendedor. Porque aqui a gente teve uma rejeição de preço. Se aqui entrar um vendedor, o que vai acontecer? O candle 72 poderia ser um vendedor e o 73 romper
e o 74 devolver. Só que aconteceu o que? O inverso. O 72 rompeu, mas ó, o 72 ele não consegue ganhar a máxima, nem superar a máxima com o corpo de candle. Então, o que é que acontece? O mercado veio e reverteu. Quando o mercado vem, ó, o 73, o mercado vai até lá em cima para fazer o quê? Para ganhar aquela máxima. Então ele abre e vem trabalhando o quê? Até aqui em cima. Então ficaria um candle nessa proporção aqui. Só que como ele sofre a rejeição e tem uma pressão por parte do vendedor e ele se torna vendedor, o que é que o mercado faz? O mercado devolve. O mercado rompeu região, devolve. Rompeu região, devolve. Rompeu região, devolve. Tranquilo? Então é assim que o mercado vai trabalhar. Então, se o mercado vai deixar muito pavio, então a gente tem que se atentar nesse tipo de pavio que também é exaustão. Então, na maioria das vezes, o candle de abertura é um candle que faz aí uma exaustão, que ele tem de 300 a 400 pontos determinado candle, vai determinar o tamanho dele, beleza? Então, é assim que a gente identifica uma exaustão e uma continuidade. Se a gente tem força, ó, veja o movimento que o mercado fez aqui, ó, só candles mediano. Quando chega nesse candle, o mercado aumenta a força e ele quebra aqui, ó. Então, quando ele quebra aqui, opa, o que pode acontecer? O mercado ele pode devolver. Só que ele ainda continua no 27. Então, o 27 faz o que? Quebra essa região aqui. Quando ele quebra essa região aqui, automaticamente devolve. Por quê? Força mediana de continuidade, candle de força expressivo, candle de exaustão, devolveu o mercado na mesma proporção. Tranquilo? Então é assim que funciona continuidade e exaustão de preço. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o link aí no vídeo para fortalecer. Se inscreve no canal aí. Se você quer ter uma mentoria aí comigo individual, aprendendo aí sobre leitura de preço, sobre contexto gráfico e conseguindo operar aí scalper de uma forma lucrativa, rápida e consistente, tá deixando meu link aqui do meu contato na descrição. É só vocês falar comigo, tá certo? Então, tamo junto e fui.